Capítulo 35. O verdadeiro conhecimento de Deus. Como nosso Salvador, achamo-nos neste mundo para servir a Deus. Aqui nos achamos a fim de nos tornarmos semelhantes a Ele no caráter, revelando-o ao mundo mediante uma vida de serviço. Para sermos colaboradores seus, para sermos semelhantes a Ele e lhe revelarmos o caráter, precisamos conhecê-lo direito. Cumpre-nos conhecê-lo tal como Ele se revela a si mesmo. O conhecimento de Deus é o fundamento de toda verdadeira educação e de todo serviço verdadeiro. É a única salvaguarda real contra a tentação. Por ele, unicamente, nos podemos tornar semelhantes a Deus no caráter. Esse é o conhecimento de que necessitam todos quantos estão trabalhando pelo reerguimento de seus semelhantes. Transformação de caráter, pureza de vida, eficiência no serviço, apego aos princípios corretos, tudo depende do justo conhecimento de Deus. Esse conhecimento é o preparo essencial tanto para esta como para a futura existência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios capítulo 9, verso 10. Mediante o seu conhecimento é-nos dado tudo o que diz respeito à vida e piedade. 2 Pedro capítulo 1, verso 3. E a vida eterna é esta, disse Jesus, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João capítulo 17, verso 3. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, nem se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Jeremias capítulo 9, versos 23 e 24. Precisamos estudar as revelações que Deus tem feito de si mesmo. Ora, toma conhecimento com ele e terás paz, e assim te alcançará o bem. Ora, recebe de sua boca a lei e mete as suas palavras no teu coração, e o Todo-Poderoso se fará teus tesouros. Porque então te deleitarás no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para Deus. Tu lhe rogarás, e ele te ouvirá, e pagarás os teus votos, e decretarás um negócio, e cumprir-se-á, e sobre os teus caminhos resplandecerá a luz. Quando te abaterem, então tu dirás: haja exaltação, e Deus salvará o humilde. Jó capítulo 22, versos 21 a 29. Suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Romanos capítulo 1, verso 20. As coisas da natureza que agora contemplamos não nos dão senão uma fraca ideia da glória do Éden. O pecado manchou a beleza da terra. Podem-se ver em tudo os vestígios da obra do mal. Todavia, permanece muita coisa bela. A natureza testifica de que alguém infinito em poder, grande em bondade, misericórdia e amor, criou a terra, enchendo-a de vida e alegria. Mesmo em seu estado defeituoso, todas as coisas revelam a mão de obra do artista por excelência. Por onde quer que nos volvamos, podemos ouvir a voz de Deus e ver testemunhas de sua bondade. Desde o solene ribombar do trovão e o incessante bramir do velho oceano, aos festivos cânticos que fazem as florestas palpitantes de melodia, as milhares de vozes da natureza entoam-lhe os louvores. Na terra e no mar e no espaço, com suas maravilhosas cores e matizes, variando em suntuoso contraste ou combinando-se em harmonia, nós lhe contemplamos a glória. As montanhas eternas falam-nos de seu poder. As árvores, agitando os verdes leques ao sol, e as flores, em sua delicada beleza, apontam para seu Criador. O verde vivo, que atapeta a bronzeada terra, fala do cuidado de Deus para com a mais humilde de suas criaturas. As profundezas do mar e as entranhas da terra revelam-lhe os tesouros. Aquele que pôs as pérolas nos oceanos e a ametista e o crisólito entre as rochas é um amante do belo. O sol que se ergue no firmamento é um representante daquele que é a vida e a luz de todos quantos foram por ele criados. Todo o esplendor e beleza que adornam a terra e abrilhantam os céus falam de Deus.
Sua glória cobriu os céus. Abacuque, capítulo 3, verso 3. Cheia está a terra das suas riquezas. Salmo 104, verso 24. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até ao fim do mundo. Salmo 19, versos 2 a 4. Todas as coisas falam do seu terno e paternal cuidado, e de seu desejo de tornar felizes os seus filhos. A poderosa força que opera em toda a natureza e sustém todas as coisas não é, como fazem parecer alguns homens de ciência, unicamente um princípio que tudo penetra, uma energia. Deus é espírito, é, todavia, um ser pessoal, pois como tal se tem ele revelado. O Senhor Deus é verdade, ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo deste céu. Não é semelhante a estes a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas. Ele fez a terra pelo seu poder, ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria, e com a sua inteligência estendeu os céus. Jeremias capítulo 10, versos 10, 11, 16 e 12. A mão de obra de Deus em a natureza não é o próprio Deus em a natureza. As coisas da natureza são uma expressão do caráter e do poder de Deus. Não devemos, porém, considerá-la como Deus. A habilidade artística das criaturas humanas produz obras muito belas, coisas que deleitam a vista, e essas coisas nos revelam algo de seu autor. A obra feita não é, no entanto, seu autor. Não é a obra, mas o obreiro, que é considerado digno de honra. Assim, ao passo que a natureza é uma expressão do pensamento de Deus, não é a natureza, mas o Deus da natureza que deve ser exaltado. Vinde adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Salmo 95, versos 6, 4 e 5. Procurai o que faz o sete estrelo e o Órion, e torna a sombra da noite em manhã, e escurece o dia como a noite. Amós capítulo 5, verso 8. É ele o que forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento. Amós capítulo 4, verso 13. Ele é o que edifica as suas câmaras no céu, e a sua abóbada afundou na terra. É o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. Amós capítulo 9, verso 6. A obra da criação não pode ser explicada pela ciência. Que ciência pode explicar o mistério da vida? Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Hebreus capítulo 11, verso 3. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu fiz, as minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Isaías capítulo 45, versos 7 e 12. Eu os chamarei e aparecerão juntos. Isaías capítulo 48, verso 13. Na criação da terra, Deus não dependeu de matéria pré-existente. Falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Salmo 33, verso 9. Todas as coisas, materiais ou espirituais, apareceram diante do Senhor Jeová, a sua palavra, e foram criadas para seu próprio desígnio. O céu e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, vieram à existência pelo sopro de sua boca. Na criação do homem, manifestou-se a atuação de um Deus pessoal. Quando Deus fizera o homem à sua imagem, a forma humana era perfeita, mas jazia inanimada. Então, um Deus pessoal, de existência própria, soprou naquela forma o fôlego da vida, e o homem tornou-se um ser vivo, inteligente. Todas as partes de seu organismo se puseram em ação. O coração, as artérias, as veias, a língua, as mãos, os pés, os sentidos, as faculdades da mente, tudo se pôs a funcionar, sendo todos submetidos a uma lei. O homem tornou-se alma vivente.
Mediante Cristo, a palavra, um Deus pessoal criou o homem, dotando-o de inteligência e poder. Nossa matéria não lhe era oculta quando, em segredo, fomos formados. Seus olhos viram essa matéria ainda informe, e em seu livro todos os nossos membros foram escritos, quando ainda nenhum deles havia. Deus designou que acima de todas as ordens inferiores de seres, o homem, a coroa de sua criação, exprimisse seus pensamentos e lhe revelasse a glória. Mas o homem não se deve exaltar como Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez seu povo e ovelhas de seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome. Salmo 100, versos 1 a 4. Exaltai ao Senhor nosso Deus e adorai-o no seu santo monte, porque o Senhor nosso Deus é santo. Salmo 99, verso 9. Deus está continuamente ocupado em manter e empregar como seus servos as coisas que criou. Opera por meio das leis da natureza, delas se servindo como instrumentos seus. Elas não agem por si mesmas. A natureza, em sua obra, testifica da presença inteligente e da atividade de um ser que opera em tudo segundo a sua vontade. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Tu firmaste a terra, e firme permanece. Conforme o que ordenaste, tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas te obedecem. Salmo 119, versos 89 a 91. Tudo que o Senhor quis, Ele o fez, nos céus e na terra, nos mares e em todos os abismos. Salmo 135, verso 6. Mandou e logo foram criadas, e os confirmou para sempre, e lhes deu uma lei que não ultrapassarão. Salmo 148, versos 5 e 6. Não é por um poder a ela inerente que, ano após ano, a terra produz suas fartas colheitas e continua sua marcha ao redor do sol. A mão do infinito está em perpétua operação, guiando este planeta. É o poder de Deus em contínuo exercício que mantém a Terra em equilíbrio em sua rotação. É Deus que faz o sol se erguer nos céus. Abre as janelas do céu e dá chuva. Dá a neve como lã e esparge a geada como cinza. Salmo 147, verso 16. Fazendo ele soar a voz, logo há arruído de águas no céu, e sobem os vapores da extremidade da terra. Ele faz os relâmpagos para a chuva, e faz sair o vento dos seus tesouros. Jeremias capítulo 10, verso 13. O mecanismo do corpo humano não pode ser plenamente compreendido. Apresenta mistérios que desconcertam o mais inteligente. Não é em resultado de um mecanismo que, uma vez posto a funcionar, continua sua obra, que o pulso bate e respiração se segue à respiração. Em Deus vivemos e nos movemos e existimos. O coração palpitante, o pulso em seu ritmo, cada nervo e músculo do organismo vivo é mantido em ordem e atividade pelo poder de um Deus sempre presente. A Bíblia nos mostra Deus em seu alto e santo lugar, não em um estado de inatividade, não em silêncio e solidão, mas circundado por miríades e milhares de seres santos, todos esperando por fazer a sua vontade. Por meio desses mensageiros, ele está em ativa comunicação com todas as partes de seus domínios. Por seu Espírito, está presente em toda parte. Por meio de seu Espírito e dos anjos, ministra aos filhos dos homens. Acima das perturbações da terra, está ele sentado em seu trono. Tudo está patente a seu exame, e de sua grande e serena eternidade ordena aquilo que melhor parece à sua providência. Não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. Jeremias capítulo 10, verso 23. Confia no Senhor de todo o teu coração, reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6. Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a sua alma da morte e para os conservar vivos na fome.
Salmo 33, verso 18. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade! Os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Salmo 36, verso 7. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus. Salmo 146, verso 5. A terra, ó Senhor, está cheia da tua benignidade. Salmo 119, verso 64. Tu amas a justiça e o juízo. Salmo 33, verso 5. Tu és a esperança de todas as extremidades da terra e daqueles que estão longe sobre o mar, o que pela sua força consolida os montes, cingido de fortaleza, o que aplaca o ruído dos mares, o tumulto das nações. Tu fazes alegres as saídas da manhã e da tarde, coroas o ano da tua bondade, e as tuas veredas destilam gordura. Salmo 65, versos 5 a 8 e verso 11. O Senhor sustenta todos os que caem, e levanta todos os abatidos. Os olhos de todos esperam em ti, e tu lhes dás o seu mantimento a seu tempo. Abres a tua mão e satisfazes os desejos de todos os viventes. Salmo 145, versos 14 a 16. Como ser pessoal, Deus se revelou em seu Filho. O resplendor da glória do Pai, a expressa imagem da sua pessoa. Como Salvador pessoal, Jesus veio ao mundo. Como um Salvador pessoal, subiu ele ao céu. Como um Salvador pessoal, ele intercede nas cortes celestes. Perante o trono de Deus, intercede em nosso favor um semelhante ao Filho do Homem. Cristo, a luz do mundo, velou o ofuscante esplendor de sua divindade e veio viver como homem entre os homens, a fim de que eles pudessem, sem ser consumidos, vir a relacionar-se com seu Criador. Desde que o pecado trouxe separação entre o homem e aquele que o fizera, homem algum viu, em qualquer tempo, a Deus, a não ser segundo ele se manifesta por intermédio de Cristo. Eu e o Pai somos um, declarou Cristo. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Mateus capítulo 11, verso 27. Cristo veio para ensinar às criaturas humanas aquilo que Deus deseja que elas conheçam. Em cima nos céus, na terra, na vastidão do oceano, vemos a obra das mãos de Deus. Todas as coisas criadas testificam de seu poder, sua sabedoria, seu amor. Todavia, não nos é possível, por meio das estrelas, ou do oceano, ou da catarata, aprender da personalidade de Deus o que nos é revelado em Cristo. Deus viu que era necessária uma mais clara revelação, tanto de sua personalidade como de seu caráter, do que a que nos é oferecida pela natureza. Enviou seu Filho ao mundo para, tanto quanto a vista humana podia suportar, manifestar a natureza e os atributos do Deus invisível. Estudemos as palavras proferidas por Cristo no cenáculo, na véspera de sua crucifixão. Aproximava-se a hora de seu julgamento e ele buscou confortar os discípulos que deviam ser tão rigorosamente provados. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Senhor, mostra-nos o Pai, disse Filipe, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. João capítulo 14, versos 1, 2 e versos 5 a 10. Os discípulos ainda não compreendiam as palavras de Cristo quanto à sua relação para com Deus. Muito do seu ensino ainda lhes era obscuro. Cristo desejava que eles tivessem um mais claro, mais distinto conhecimento de Deus. Disse-vos isso por parábolas.
disse ele: chega, porém, a hora em que vos não falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. João capítulo 16, verso 25. Quando, no dia de Pentecoste, o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos, eles entenderam mais claramente as verdades que Jesus lhes dissera por parábolas. Muito dos ensinos que lhes haviam sido um mistério tornou-se-lhes claro. Mas nem mesmo então receberam os discípulos o pleno cumprimento da promessa de Cristo. Receberam relativamente a Deus todo o conhecimento que lhes era possível suportar, mas o completo cumprimento da promessa de que Cristo lhes havia de mostrar plenamente o Pai estava por vir. Assim acontece hoje em dia. Nosso conhecimento de Deus é parcial e imperfeito. Quando o conflito terminar e o homem, Cristo Jesus, reconhecer perante o Pai os seus fiéis obreiros, que no mundo de pecado têm dele dado um verdadeiro testemunho, compreenderão eles claramente o que agora lhes é mistério. Cristo levou consigo para as cortes celestes a sua glorificada humanidade. Aos que o recebem, ele dá poder para se tornarem filhos de Deus, para que enfim possa recebê-los como seus, para com ele habitar por toda a eternidade. Se durante esta vida forem leais a Deus, afinal verão o seu rosto e na sua testa estará o seu nome. Apocalipse capítulo 22, verso 4. E qual é a felicidade do céu, se não ver a Deus? Que maior alegria poderia sobrevir ao pecador, salvo pela graça de Cristo, do que contemplar o rosto de Deus e conhecê-lo como Pai? As Escrituras indicam claramente a relação entre Deus e Cristo, apresentando com igual clareza a personalidade e individualidade de cada um. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, o qual, sendo a expressa imagem da sua pessoa e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje eu te gerei? E outra vez: Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho? Hebreus capítulo 1, versos 1 e 3 a 5. A personalidade do Pai e do Filho, bem como a unidade existente entre eles, é apresentada no capítulo 17 de João, na oração de Cristo por seus discípulos. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João capítulo 17, versos 20 e 21. A unidade que existe entre Cristo e seus discípulos não anula a personalidade de nenhum. São um em desígnio, mente e caráter, mas não em pessoa. É assim que Deus e Cristo são um. Tomando sobre si a humanidade, Cristo veio a ser um com a humanidade, e ao mesmo tempo revelar às pecadoras criaturas humanas o Pai Celestial. Aquele que estivera na presença do Pai desde o princípio, aquele que era a expressa imagem do invisível Deus, era o único habilitado a revelar à humanidade o caráter divino. Em tudo, ele foi feito semelhante a seus irmãos. Fez-se carne, tal qual nós somos. Sentia fome e sede e fadiga. Era sustentado pelo alimento e refrigerado pelo sono. Partilhou da sorte dos homens. Era, todavia, o imaculado Filho de Deus. Era um estrangeiro e peregrino na terra. Estava no mundo, mas não era do mundo. Tentado e provado como são os homens e as mulheres de hoje, e vivendo, não obstante, uma vida isenta de pecado. Terno, compassivo, cheio de simpatia, sempre atencioso para com os outros, ele representava o caráter de Deus, achando-se continuamente empenhado em serviço para com o Senhor e o homem. O Senhor me ungiu, disse ele, para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pregoar o ano aceitável do Senhor, a consolar todos os tristes. Isaías capítulo 61, versos 1 e 2, e Lucas capítulo 4, verso 19.
Amai a vossos inimigos, ordena-nos ele. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Mateus capítulo 5, versos 44 e 45. Porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Lucas capítulo 6, verso 35. Faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Mateus capítulo 5, verso 45. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Lucas capítulo 6, verso 36. Pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, o Oriente do Alto nos visitou, para alumiar aos que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Lucas capítulo 1, versos 78 e 79. A revelação do amor de Deus para com os homens centraliza-se na cruz. A língua não pode exprimir sua inteira significação. A pena é impotente para descrever, incapaz a mente humana de a penetrar. Olhando a cruz do Calvário, só nos é possível dizer: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, verso 16. Cristo crucificado por nossos pecados, Cristo ressurgido dos mortos, Cristo elevado ao alto, eis a ciência de salvação que temos de aprender e ensinar. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versos 6 a 8. É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus. Romanos capítulo 8, verso 34. Portanto, pode salvar totalmente e perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus capítulo 7, verso 25. Não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que, como nós, foi tentado em tudo, mas sem pecado. Hebreus capítulo 4, verso 15. É mediante o dom de Cristo que recebemos todas as bênçãos. Por meio desse dom, chega dia a dia até nós o fluxo incessante da bondade de Jeová. Toda flor, com seus delicados matizes e sua fragrância, é concedida para nossa satisfação por intermédio daquele dom. O sol e a lua foram feitos por ele. Não há nenhuma estrela que embeleze o céu que por ele não haja sido criada. Cada gota de chuva a cair, cada raio de sol espargido sobre nosso ingrato mundo testifica do amor de Deus em Cristo. Tudo nos é suprido através daquele inexprimível dom, o Filho unigênito de Deus. Ele foi pregado na cruz a fim de que todas essas bênçãos pudessem fluir para a obra de Deus, o homem. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. 1 João capítulo 3, verso 1. Não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Isaías capítulo 64, verso 4. O conhecimento de Deus, segundo a revelação dada em Cristo, eis o que devem ter todos quantos se salvam. É o conhecimento que opera transformação no caráter. Recebido esse conhecimento, recriará a alma à imagem de Deus. Comunicará a todo ser um poder espiritual que é divino. Todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Falando da própria vida, o Salvador disse: Tenho guardado os mandamentos de meu Pai. João capítulo 15, verso 10. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. João capítulo 8, verso 29. Deus pretende que os seus seguidores sejam o que Jesus foi quando revestido da natureza humana. Cumpre-nos, em sua força, viver a vida pura e nobre que o Salvador viveu.
Por causa disso, diz Paulo, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma um nome, para que, segundo as riquezas de sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender, com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Efésios capítulo 3, versos 14 a 19. Não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade, com gozo. Colossenses capítulo 1, versos 9 a 11. É esse o conhecimento que Deus nos está convidando a receber, e ao pé do qual tudo mais é vaidade e nada.